Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 19 e versículo de número 1 e 2, que vai nos dizer assim: Falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre matar Davi. Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi, o fez saber a este, dizendo: Meu pai Saul procura matar-te. Acautela-te, pois, pela manhã. Fica no lugar oculto e esconde-te. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, nós vemos aqui que Deus, Ele sempre levanta livramento para os servos dEle. Não importa quem Deus vai usar para o livramento chegar para a sua vida. Eu quero dizer para você através dessa palavra que Deus, Ele vai trazer livramentos para a sua história através de pessoas que você menos espera. Porque humanamente falando, irmãos, olhando para a história de Jonatas, ele poderia muito bem ficar do lado do pai dele, que era o próprio sangue dele. Mas aqui eu vejo Deus tocando no coração de Jonatas. Quando eu vejo a aliança de Jonatas para com Davi, eu vejo Deus movendo o coração dele para com o servo do Senhor, para que haja proteção do projeto de Deus na história de Davi. Você não sabe que tem situações que muitas vezes são tramadas em oculto contra você, como aqui no caso de Davi. Davi não estava a par do que estava acontecendo. Por quê? Porque Saul ocultamente estava tramando matar a Davi. E Saul fez com que Jonatas e os servos dele ficassem sabendo do seu plano. Só que aquele plano não teria êxito. Por quê? Porque o plano de Deus para Davi era maior. Declare comigo: o plano de Deus para a minha vida é maior do que o plano dos meus inimigos. O plano de Deus para a minha vida é maior do que os planos dos meus inimigos. Tem pessoas que vão te contar algumas coisas que você nunca imaginou que elas viessem a te contar. Deus vai fazer informações chegar aos teus ouvidos. Deus vai fazer pessoas te contarem algumas coisas que, humanamente falando, era impossível de você ficar sabendo. Porque, irmãos, tem reuniões que a gente não sabe. Tem palavras, irmãos, que a gente não consegue ouvir. Tem lugares que a gente não consegue estar. Nós não conseguimos estar em todos os lugares. Nós não sabemos quem são todos os nossos inimigos. Mas o nosso Deus, Ele sabe. Ele sabe e Ele revela. Declare comigo: tudo que estiver sendo tramado em oculto, meu Deus vai revelar. Tudo que estiver sendo tramado em oculto, meu Deus vai revelar. Não se assuste se pessoas pegarem o telefone e te mandarem uma mensagem te contando algumas situações. Deus está dizendo: não é fofoca, eu estou fazendo ele te contar, para que haja livramento na sua vida. Jonatas não estava conspirando contra Saul e nem estava fofocando, mas Jonatas estava poupando, estava protegendo, estava guardando o servo do Senhor, a quem Deus tinha um grande propósito. Irmãos, Deus usa pessoas, situações na nossa vida como um instrumento de livramento, e eu vejo Deus usando pessoas, situações como instrumento de livramento na vida de pessoas que estão me ouvindo neste exato momento, pois os planos de Deus não podem ser frustrados na sua história. Você acha mesmo que Deus ia escolher a Davi, ia mandar o profeta Samuel ir até a casa de Jessé, fazer tudo o que tinha que ser feito, conforme tinha que ser feito, para depois Saul conseguir destruir o plano de Deus? É claro que não, irmãos. Deus, Ele investiu muito na sua vida, para que Saul, para que gente perseguidora, para que gente terrível, gente que está com o inimigo. Porque você observa que Saul, ele era possuído por um espírito maligno. Você observa que o Espírito de Deus já não estava mais com Saul. Então Saul estava com o quê? Com o inimigo. E tem gente, irmãos, que o inimigo está agindo na vida desta pessoa contra você. E Deus está dizendo para você: minha filha, meu filho, se prepare, porque eu vou revelar. Se prepare, porque eu vou mostrar conversas, reuniões
o que está sendo dito, o que está sendo tramado, arquitetado e planejado contra ti, para que você venha assim vigiar, para que você não venha cair em armadilhas. Qual era a preocupação aqui de Jonatas com Davi? Que a armadilha fosse feita e Davi caísse. Por que Deus ele revela para nós, irmãos, reuniões? Por que Deus ele revela para nós palavras que a gente não consegue ouvir? Nos mostra conversas que a gente não consegue contemplar. Por quê? Para que haja livramento. Para que a gente não confie em algumas pessoas, não é verdade? Aqui você vai ver de maneira muito clara que Jonatas ele estava dizendo: não confie em Saul, meu pai, porque ele está tramando contra você. E é claro que quem está tramando contra não vai mostrar que está tramando contra. Porque tem muita gente, irmãos, que tem um espírito maligno traidor. Tem muita gente que se camufla como amigo para depois dar o bote. A serpente, ela vem sutil. A serpente, ela vem rastejando sem fazer barulho. A serpente não vem mostrando quem ela é. E Deus está dizendo: aquilo que vem para te enganar, camuflado, eu vou te mostrar. Jonatas, muito afeiçoado a Davi, o fez saber o que estava acontecendo. Quando você ouvir algumas pessoas dele contando algumas coisas, você vai lembrar exatamente dessa palavra. E você vai dizer: o meu Deus quer que eu saiba disso aqui. O meu Deus está movendo pessoas para livramento na minha história, como ele moveu a Jonatas na história de Davi. Aqui eu compreendo, irmãos, que não era porque Jonatas queria falar, mas era porque Deus queria livrar a Davi. Não é porque algumas pessoas querem te contar. Elas podem até ter apreço por você, gostar de você, mas Deus está dizendo: não é sobre elas, é sobre o que eu quero te revelar. É sobre o que eu quero te mostrar para livramento, porque os meus propósitos não cairão por terra na sua vida. Os propósitos que Deus tinha para com Davi era que ele reinasse. Eu sei que a oposição era grande para Davi reinar, irmãos. Eu sei que tinha momentos que parecia que Davi iria perecer e Saul iria triunfar. Mas quando Deus, irmãos, escolhe alguém, não há quem peça, não há quem invalide, a palavra dele não volta vazia. E hoje o Senhor diz para você: eu te escolhi. Eu sei que tem momentos, meu filho, diz o Senhor. Eu sei que tem momentos, minha filha, diz o Senhor, que parecem que os teus inimigos vão triunfar. E eu até contemplo algumas reuniões contra ti. Mas eu sou o Senhor que digo para você que no tempo certo eu faço chegar o livramento para a sua vida e não permito com que a vontade do inimigo prevaleça na sua história. A vontade de Saul era ver Davi morto, mas a vontade dele não prevaleceu sobre Davi, porque Jonatas estava aqui servindo como canal de bênção. E tem pessoas que servirão como canal de bênção na sua história para que o livramento chegue. Tem pessoas que servirão como canal de bênção na sua história para que os inimigos não consigam te tocar. Versículo 2: e o fez saber a este, dizendo: meu pai Saul procura matar-te. Você observa aqui que Jonatas não fez arrudeio, não. Jonatas falou logo o que estava acontecendo. E Deus está dizendo: você não vai saber da história distorcida, você não vai saber da história pela metade, mas você vai saber de tudo, nos mínimos detalhes que eu quero que você saiba. Declare comigo: o que eu não vejo, meu Deus vem e me revela. O que eu não vejo, o meu Deus vê e me revela. Você observa que Davi não estava lá fisicamente presente, mas Deus estava. Deus estava e ele levanta a Jonatas. E Jonatas leva a informação certamente, diretamente a Davi, como tinha que ser. E o Senhor diz para você: eu trarei as informações como você tem que saber. Se estão falando mal de você, Deus vai fazer você saber. Se estão tramando contra a sua vida, Deus vai fazer você saber. Estão agindo com falsidade, Deus vai fazer você saber. Deus contempla, irmãos, aquilo que nós não contemplamos. E Ele não somente contempla, mas Ele nos revela. Ele não somente contempla, mas Ele nos mostra e nos diz: cuidado com esta pessoa, cuidado com esta falsidade, cuidado com aquilo que estão tentando fazer para te enganar. Você vai ver aqui, Jonatas dizendo para Davi: acautela-te, pois, pela manhã, fica no lugar oculto e esconde-te.
Hoje Deus, ele fala contigo da mesma forma que Jonatas falou com Davi aqui. Vigia. Cuidado. Eu te mostro para você saber quem é quem e ter vigilância, não estar confiando. Para você ter vigilância, sabendo quem é quem. Sabendo que o nosso Deus não deixa nada em oculto. E para que pessoas não te peguem na armadilha, na falsidade, porque essa era a intenção de Saul. Ele queria agir com falsidade para quê? Para ter êxito contra Davi. Jonatas deixa bem claro, a intenção de meu pai é realmente matar-te. A intenção dele não é deixar você vivo, mas a intenção dele é ver a sua destruição. Por isso, se cubra, Davi. Por isso, vigie, Davi. E hoje Deus, ele fala com pessoas que estão me ouvindo agora, é tempo de vigiar. Quando algumas pessoas vierem lhe contar algumas coisas, quando Deus começar a lhe mostrar, a desmascarar algumas pessoas, não fique dizendo assim, isso é coisa da minha cabeça, ou fulana tá querendo ver a inimizade entre eu e esse clã. Não, irmãos, tem pessoas que são usadas por Deus. Não é com fofoca, não, é para trazer livramento para a nossa vida e nos mostrar a veracidade dos fatos. E nos mostrar aquilo que a gente não consegue contemplar. Davi não estava sabendo. Mas havia aqui uma intenção de Saul contra ele. Você não vê, mas Deus vê. Você não sabe, mas Deus sabe. E ele usa pessoas como mensageiras para que as palavras cheguem até você e você vigie. Se Davi não é alertado por Jonatas, certamente Davi iria fazer o quê? Confiar em Saul. Se você não receber alguns alertas de Deus, certamente você vai acabar confiando em algumas pessoas. E você vai acabar vivendo dores terríveis. E o plano de Deus, irmãos, não pode ser frustrado. É por isso que Deus revela. Foi por isso que Deus, ele revelou qual era o plano de Saul para com Davi, para que Davi vigiasse. Deus nos revela para a gente vigiar. Ele nos protege. Ele nos guarda. Ele realmente traz livramento para a nossa vida. Mas nós não podemos esquecer que nós temos o quê? Que vigiar. E hoje Deus diz para você, te trago alguns alertas, te revelo algumas coisas, te mostro algumas verdades para que você venha vigiar. Declare comigo, eu vou vigiar com os alertas que Deus vai trazer para a minha vida. Eu vou vigiar com os alertas que Deus vai trazer para a minha vida. Jonatas aqui foi fofoqueiro? Não. Jonatas aqui era um leve-trás? Não. Jonatas só estava servindo como um canal de Deus na história do ungido do Senhor. E assim Deus vai usar pessoas como um canal para que nada fique oculto diante dos teus olhos. Para que você não se engane e caia em emboscadas, em ferramentas preparadas no seu caminho, que o inimigo quer que você caia. Porque antes que o plano do inimigo aconteça, Deus o frustra. Então aqui nós vemos o que, irmãos? Deus frustrando os planos de Saul, usando o próprio filho dele chamado Jonatas. Não busque entender quem Deus vai usar. Porque se você buscar entender quem Deus vai usar, você vai acabar não acreditando na revelação e vai acabar se frustrando, passando por dores que podem ser irreparáveis. Porque se Davi confiasse em Saul e não nas palavras de Jonatas, certamente Davi morreria. Porque a intenção de Saul era matar a Davi. Versículo 1. Falou Saul a Jonatas. Quem estava falando aqui? O próprio Saul. Eram palavras dele. A Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre matar Davi. Então era algo, irmãos, que não estava tanto em oculto. Estava diante dos servos, estava diante de Jonatas e tinha que chegar até Davi. E hoje Deus diz para você intenções do coração, falsidade, mentira, hipocrisia. Eu sou o Senhor que faço chegar até você. Não é para você se entristecer, não é para você se abater, mas é para você entender que Deus, ele vê aquilo que você não vê e ele não te quer enganado. E ele não te quer enganada. Declare comigo, o meu Deus não quer que eu fique enganada. Por isso ele vai me revelar a verdade. O meu Deus não quer que eu fique enganado. E ele vai me revelar a verdade. O livramento chegou para Davi. Por quê? Porque Davi vigiou. Quando Deus lhe mostrar quem é quem, não fica achando que é coisa da sua cabeça não, viu? Mas acredite na revelação. Quando Deus usa alguém para dizer para você a verdade,
Quando Deus usar alguém para te contar algumas conversas, algumas falsidades, não duvide não, mas acredite. Acredite que Deus pode usar pessoas como canal para que você saiba da verdade de algumas coisas, para que você saiba de algumas reuniões que você não estava sabendo. Deus é o Deus que revela o oculto, o profundo e o escondido, e nada passa desapercebido aos olhos dele. A intenção do coração de Saul era real, maliciosa e terrível contra a vida de Davi. E Deus não deixou o servo dele enganado. Hoje o Senhor diz para você: eu não te deixarei enganada, eu não te deixarei enganado, mas eu te mostrarei toda a verdade e não permitirei que pessoas te enganem. Nem que para isso eu use quem você menos espera, para que informações cheguem aos teus ouvidos. Amém? Da mesma forma que Jonatas serviu de um canal de Deus, na vida de Davi tem pessoas sendo levantadas para servirem de canal de Deus na sua vida. Não era fofoca aqui de Jonatas, eu preciso enfatizar isso. Mas era alguém que estava servindo de canal de Deus para que Davi soubesse. Tem coisas, irmãos, que nós temos que saber, que os céus quer que a gente saiba, e Ele usa pessoas para nos contar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor. Para te agradecermos, Pai, por esta palavra, Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, por nos mostrar aquilo que a gente não consegue contemplar. Obrigada, Senhor, por nos mostrar, meu Deus amado, aquilo que está sendo tramado em oculto contra nós. Tu conheces, Pai, as palavras contrárias, as reuniões, a intenção maliciosa do coração do ser humano. E eu creio, Pai, que tudo o que for ruim, que estiver sendo tramado, arquitetado, planejado, toda falsidade, toda mentira, todo engano, o Senhor vai revelar para o teu filho. O Senhor vai revelar para a tua filha, para que eles venham vigiar com algumas pessoas. Pai, aqui de maneira clara nós vemos que houve uma intervenção do Senhor, que era o Senhor que estava alertando o teu servo, porque o Senhor usou a Jonatas, Pai. Nós conseguimos contemplar que Jonatas aqui foi um canal do Senhor, e eu creio, Pai, que pessoas serão um canal do Senhor para que a gente venha receber livramento, para que a gente saiba de algumas coisas que o Senhor quer que a gente saiba, pois nada fica oculto diante do Senhor, e Tu és o Deus que revela, Tu és o Deus que mostra, e o Senhor usa os meios que o Senhor quiser para nos mostrar a verdade e não nos deixar enganados. Oh Senhor, que os teus filhos venham vigiar como Davi vigiou, porque tem inimigos, tem pessoas falsas, traidoras, que não estão brincando de ser quem elas são, Pai, e elas estão querendo frustrar os planos do Senhor na história dos teus filhos, mas não conseguirão, porque antes que isso aconteça, o Senhor revelará toda a verdade, e o mal será quebrado em nome de Jesus. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção. A vida, a história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também, meu Pai, que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém.
Da mesma forma que Jonatas serviu como um canal de bênção, um canal de livramento para que Davi soubesse o que estava acontecendo, a trama de Saul contra ele. Assim, pessoas, preste bastante atenção, porque Deus vai usar pessoas para que você fique sabendo de algumas coisas. E não é fofoca, é porque Deus quer que você saiba, é porque Deus quer que você receba livramento e Ele vai te fazer saber daquilo que está sendo tramado em oculto, daqueles que estão agindo com falsidade contra ti. Deus vai te revelar e haverá livramento na sua história. O mal será arrancado do seu caminho com ramo, raiz e tudo. Da mesma forma que Saul não teve êxito contra Davi, os teus inimigos não terão êxito contra você. E a revelação vai vir de maneira especial na sua vida, te mostrando toda a verdade. E tu saberás que Deus se importa contigo e que foi Ele que te trouxe aqui para ouvir esta palavra. E você vai ver que é uma confirmação de Deus, pois Ele usa quem Ele quer para que você possa receber um livramento grande dos céus. Deus vai usar pessoas para te contarem algumas coisas que você ainda não sabe, para que nada venha ficar em oculto na sua história. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém, esteja alerta, porque algumas coisas te serão reveladas. Que Deus te abençoe.